A paz, querido, Deus abençoe. Estamos aqui, graça e paz, né? Você estava esperando aí o pastor Jonas, mas nós estamos nessa incumbência. Eu não diria que o pastor aprontou uma pegadinha com vocês, mas de repente até foi, né? Uma coisa a gente pode dizer, né? A imagem talvez tenha ficado um pouquinho melhor, não sei, né? Mas quem sabe? É diferente a gente aqui, a gente já pede as desculpas se for o caso, porque marinheiro de primeira viagem tem que ir acertando para entender as coisas, é a primeira vez que você faz isto e a gente não sabe. Então já vai conversando aqui, querendo o retorno aí dos irmãos que forem chegando, para a gente saber se tem a imagem aí correta, porque estamos falando aqui de Guapimirim, né? E queremos saber como é que estão os irmãos, como é que está o som, a imagem, para poder continuarmos falando daqui. Infelizmente, ainda em casa, gostaríamos de estar na igreja, preferiria com certeza, irmãos, estar na igreja, falando lá da frente, vendo vocês olho no olho, mas temos que nos contentar desta maneira, ficarmos em casa, porque ainda são as recomendações das nossas autoridades e nós, povo de Deus, temos atendido e estamos cumprindo assim. O nosso desejo é que você seja abençoado nesta noite, que sejamos abençoados pelo Senhor, cultuando a Ele, adorando a esse Deus que tem sido presente nas nossas vidas. Hoje um dia assim bem, como diria o outro, bem mais triste, né? Bem um dia nublado. Sônia de manhã já manifestou isto, parece assim um pouco mais triste, mas não menos alegre pela presença de Deus nas nossas vidas. Que bom que Sandra está falando aí, o pastor também já está assistindo, Sandra está dizendo que a imagem está boa. O elogio do Lindos ali deve ser só para nos alegrar o nosso coração. Deus é bom, Dudu, Deus é bom mesmo, em todo tempo Deus é bom. E o nosso desejo é esse, que você seja abençoado. Nós vamos orar nesta hora, já que os irmãos estão chegando, nós estamos dando início a esse mês, o mês do lar, mês da família, então a senhora está sentada aqui do nosso lado, aqui nós vamos começar nosso culto, e vamos começar logicamente orando. E o pastor sempre tem orado, mas eu tenho o privilégio de botar a senhora aqui, ela vai orar nesta hora, pedindo a bênção de Deus, que você seja abençoado, que nós sejamos abençoados pela palavra dele, por aquilo que ele tem feito, que manifestemos a ele a nossa adoração. Em seguida nós vamos estar louvando ao Senhor, e nós queremos que você, eu tenho certeza que você conhece esse hino, exalte a Deus aí também na tua casa, onde você está, com quem você está, cante louvor ao Deus, cante esse louvor conosco, que nós estaremos fazendo daqui a pouco, após a oração. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Neste dia, Senhor, dedicado ao Senhor, a tua honra, a tua glória, nós te suplicamos. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Os nossos queridos irmãos, onde estiverem, estejam recebendo a tua bênção e a porção da tua palavra que será trazida através do teu Filho. Nós choramos em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Então, como combinado, você que conhece, cante aí, cante conosco, louve a Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis, para te valer, porque te abates, ó minha
tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Deus os abençoe. Bom, seguindo aqui então, e eu não tenho lenha para queimar, quem fala isso é o pastor. Fiquem tranquilos que nós não vamos nos alongar muito, vamos falar da palavra de Deus. Esse é o nosso desejo, exaltar a Deus, glorificar a Deus. O nosso desejo é este, que você seja edificado pela palavra dele. Queremos isto e temos certeza que Deus tem te abençoado, tem falado ao teu coração e vai falar mais uma vez. O texto, eu vou pedir perdão a vocês, mas vou dizer a vocês o porquê. Quem é da minha igreja, da Central de Senador Camará, nos conhece. E aqueles que não nos conhecem, eu sou o presbítero Walter Campanhã, e o pastor me deu essa honra, esse privilégio de neste dia me dirigir a vocês, de falar das coisas de Deus, e tenho certeza que você vai prestar bastante atenção. E eu estava falando que preciso pedir perdão a você, porque o texto que eu vou ler, infelizmente, ele é longo, mas para que se entenda bem, aqueles que não têm grande conhecimento, porventura alguém não tem esse conhecimento do texto, eu preciso ler o texto todo, mas fiquem tranquilos que eu não vou me alongar muito não. O texto é longo, o texto por si fala bastante, fala por completo, e a gente vai tecer alguns comentários sobre esse texto, e aí já estou pedindo de antemão perdão a você pela leitura longa. Aqui está em 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 8 até o 37, por isso que eu disse que é longo, mas a reflexão, se Deus quiser, não vai ser longa, tá bom? Acompanhe aí a leitura do texto então, que fala da Eliseu e a Sunamita. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier,
à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse a seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei e ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele tomou-o e levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem é sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor não cobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúde. Se alguém te saudar, não lhes responda, pois põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz em sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez para lá, para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Vivemos um momento, e até estranho estar falando nesse tema hoje para você, mas eu não tenho como não falar. Como encontrar paz, como ter paz em meio a tanta dificuldade, a tanta aflição. Você já parou para pensar? Já parou para pensar como é que se consegue ter paz em meio a tantas dificuldades? Segundo o texto que acabamos de ler, nós encontramos a seguinte situação:
Confira comigo, vê se você concorda. E se discordar, nenhum problema, nenhuma dificuldade. Nós temos, segundo o texto que nós acabamos de ler, nós temos uma mulher com uma situação estabilizada. Uma mulher rica, casada, né? Tem marido, tem bens, foi o que nós acabamos de ler. Então a mulher, para a época, totalmente estabilizada a sua situação. Segundo, ela recebe uma notícia que provavelmente tenha deixado ainda mais feliz ainda, não tenho dúvida, porque viver sem ter filhos, principalmente naquela época, era muito difícil. E a gravidez era sinônimo de bênção de Deus na vida. E ela, então, tem esse filho. Ela está grávida, ela recebe a notícia que vai ter esse filho. E por que eu digo que ela deveria ter ficado mais feliz ainda com essa notícia? Porque viver naquela época, na condição de viúva, era tremendamente difícil. Hoje, nos nossos padrões, a situação das viúvas são difíceis? São, mas ainda temos previdências, temos alguém que socorre. Mas naquela época, ficar viúva era tremendamente difícil. E ela sabia que, não tendo filho, e o marido dela, o texto diz, era velho. Qual era a tendência? Era ela ficar viúva. E não tendo filho, não tendo herdeiro, irmãos. Quem não conhece, a maioria eu tenho certeza que sabe, a herança não ficava para a mulher. A herança passava, em primeiro lugar, para os filhos, e não tendo filhos, ia para os irmãos do marido, e não tendo, ia para as autoridades, para o governo. E a mulher ficava, então, desprovida. E ela sabia disto. Então, quando vem a notícia que ela vai ter um filho, olha, a situação dela vai mudar por completo. A alegria dela vai aumentar, porque ela vai ter um filho. E terceiro, acontece algo que poderia deixá-la profundamente triste. Profundamente triste, eu não tenho dúvida. O que acontece deve ter deixado ela triste, mas ela não demonstra a sua tristeza quando ela sabe que o filho dela está morto. O que ela faz? Ela toma uma atitude confiando em Deus. Ela vai a quem? Ao encontro do homem de Deus. Porque ela sobe, coloca o seu filho em cima da cama do homem de Deus e vai ao encontro do homem de Deus. Porque ela não quer, fecha a porta e não fala nem para o marido. Essa é a atitude que ela toma. Ela não fala nem para o marido o que estava acontecendo. Quarto, ela toma essa atitude, como disse, de ir ao homem de Deus confiado em Deus. Quinto, a alegria está de volta. Por quê? Porque o filho dela está vivo novamente. O filho está vivo novamente. Então, esse é o enredo de todo esse texto. Uma mulher com a situação estabilizada, marido e bens. Uma mulher que recebe a notícia que pode deixá-la mais feliz ainda, né? Mais feliz, uma gravidez. Acontece algo que parece que foi tudo por água abaixo, mas não. Ela toma essa atitude de ir ao encontro do homem de Deus e a alegria está de volta, porque o filho reviveu. Voltando ao texto, vamos voltar ao texto de novo. Como disse muito rapidamente, porque quem tem lenha para queimar o pastor, não sou eu, o meu é rápido. Nós vemos nesse texto, no versículo 9, que essa mulher era uma mulher observadora. Mulher que observa. E vamos combinar, né, irmãos? Nós homens, vamos combinar. Nós observamos muito pouco. Nós observamos pouco. As mulheres são muito mais observadoras do que nós. E essa mulher, uma das qualidades dela era que ela tinha essa capacidade de observar. No versículo 9, o que diz então? Que nós lemos agora há pouco. Ela disse ao seu marido: vejo que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Ela observava a atitude dele, o comportamento dele ao ir na casa dela para comer pão, e ela conseguia ver que esse homem
era um santo homem de Deus. Como é bom quando alguém reconhece alguém, quando você é reconhecido por alguém como um santo homem de Deus, como uma santa mulher de Deus. Quando alguém diz para outra, ali vai uma serva do Senhor, um servo do Senhor, vai um santo homem de Deus. E ela, como mulher que é observadora, observa que aquele homem era um santo homem de Deus. Quem está chegando agora aí, eu vou só citar o texto que a gente leu, que está em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 até o 37, que está falando da vida da Sunamita, uma mulher com qualidades tremendas, que passou por tremendas dificuldades, mas nem por isto desanimou e alcançou a vitória lá na frente. Então ela era uma mulher observadora. Essa mulher também era uma mulher de ação. Mulher de ação. Ela, além de observar, ela observava com naturalidade, ela tinha capacidade de observar, e ela era também uma mulher de ação. Porque no versículo 10, o que ela faz? O que ela diz? Ela observou e diz: ah, não, mas peraí, esse homem vem para aqui, come com a gente, é um homem de Deus, precisa de um aposento legal, precisa chegar na nossa casa, se hospedar e se sentir bem. Aí o que ela faz? Ela disse: façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier para cá, para nossa casa, retirar-se-á para ali. Então, ela era uma mulher que observava, mas uma mulher que agia. E ela decide então com o marido, participa para ele da necessidade de criar para esse homem de Deus, para Eliseu e o seu servo, o seu companheiro, o seu auxiliar, um local para ele se abrigar, para ele se acomodar. Mulher de ação. Mas era uma mulher também que identificava as necessidades do próximo e fazia sempre o melhor. No próprio versículo 10, a gente vai ver a preocupação dela. Ela sabia que Eliseu, quem era Eliseu, ela sabia as atividades de Eliseu, ela sabia das necessidades que ele precisava, e ela poderia muito bem fazer um espaço para ele, e aqui já está bom para ele. Não, ela quer o melhor, ela quer hospedar e hospedar bem, ela quer dar a coisa da melhor maneira possível, aquilo de melhor para ele. E ela então vai fazer o quê? Façamos depois em cima uma obra de pedreiro, nele ponhamos o quê? Uma mesa. Ele vai precisar estudar a palavra, ele vai precisar escrever, ele vai precisar de tantas coisas. Vamos colocar uma mesa para ele, vamos colocar uma cadeira, ele não pode ficar em pé, ele precisa se sentar e estar bem acomodado. Além de uma cama que ele vai se repousar, vamos pôr um candeeiro, porque à noite ele vai precisar se acender, iluminar, para poder fazer as atividades dele. E é desta maneira que ela trata as coisas, como mulher que identifica a necessidade do próximo. E como diz o pastor, eu já vou contextualizando sempre como é que nós temos agido, nós temos observado. Já disse que a mulher é mais observadora, já disse... Aí eu não posso dizer que a ação seja só da mulher. Com relação à observação, a mulher observa mais que os homens, mas com relação à ação, nem sempre. Temos homens aí com uma disponibilidade, uma disposição tremenda. E quando falo disto, não falo só da nossa igreja, mas falo da nossa igreja. Quantos homens você vê aí na nossa igreja com tamanha disposição para a realização do trabalho? E se falarmos a nível de Brasil, da IPB, de outras denominações, quantos homens com tanta disposição para o trabalho, para ter ação, e outros que também identificam as necessidades, e aí a pergunta é essa: como nós estamos identificando, estamos vendo, estamos atentos, nessa época aí de pandemia? Não queria falar sobre isso, mas não tem como. A gente vive hoje dessa maneira e toda hora nós estamos falando sobre isto, porque vem sempre aos nossos ouvidos. Mas mesmo assim, a gente tem que saber o que nós estamos fazendo como povo de Deus,
o que nós estamos identificando, o que estamos fazendo. E a outra coisa, outra característica dessa mulher é que ela era uma mulher de fé. Uma mulher de fé. Por quê? Porque o filho dela que nasceu, que veio promessa do profeta, o pai leva ele quando ele já está grande para o campo. Esse filho passa mal, reclama com o pai que a cabeça está doendo, e esse filho é trazido para casa. Ela coloca sobre os seus joelhos aquele carinho de mãe. O que está acontecendo, meu filho? O que está se passando? E fica ali com ele até meio-dia, irmãos. Não sei a hora que ele chegou para o colo dela, mas ficou até meio-dia e morreu. E por que eu digo que essa mulher é uma mulher de fé? Pelo que nós lemos, pelo que você acompanhou, a gente vê como essa mulher é uma mulher de fé. E que fé? Porque ela pega esse filho que ela não pediu a esse profeta. Pelo contrário, ela disse: não mintas para mim, não mintas para mim, homem de Deus. Mas ela pega o filho, leva e coloca na cama dele, fecha a porta e não fala mais nada. Por que ela não fala mais nada? Nem para o marido. O normal seria: meu filho, o garoto está morto, você mandou ele para casa, ele morreu, o que vamos fazer agora? E ela não fala, irmãos, porque ela sabia que se ela falasse que o filho dela estava morto, e o costume da época era iniciar o cerimonial de lamentações, e ela se recusava então a dizer que o filho tinha morrido. Ela queria não dizer. Por quê? Porque eu não dizendo não vai começar as lamentações. Eu não falando não tem como iniciar o processo de lamentações pela morte. E eu confio em alguém que pode resolver o problema, porque eu conheço o homem de Deus, e o homem de Deus não mente para mim. E aí é nessa certeza que ela não fala nada, não diz nada, pede o marido simplesmente para arrumar uma jumenta, preparar um homem, e ela vai a quem? Ao encontro do homem de Deus, porque é lá que eu vou resolver as minhas dificuldades. Irmãos, está difícil nesse tempo, eu tenho certeza que está difícil para você também, está difícil para todo mundo, está ruim, tá, mas não esqueça que nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos um Deus que não nos abandona em momento nenhum. Nós temos um Deus que está pronto a resolver qualquer situação, porque para Ele não tem impossível. Não há impossível para Deus. Todas as coisas lhe são possíveis. Não duvide disto. Não esqueça disto nunca. Seja qual for a situação, é esse Deus que pode resolver. Então hoje está difícil, mas eu não tenho certeza. Você ora igual a mim: Senhor, se for do teu querer, afasta esse mal do nosso meio, Senhor. Eu não tenho certeza que tem milhões de pessoas orando desta maneira. Tem milhões de pessoas. E querendo Deus, isso vai acontecer na hora que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, e não no nosso tempo. Então essa mulher não fala para ninguém. E eu costumo dizer, e vou repetir aqui, existem situações, irmãos, coisas que nós não temos que falar para ninguém. Nós temos que falar para quem pode resolver. Mas às vezes nós incorremos no tamanho erro que nós estamos procurando alguém e falando as coisas para quem não pode resolver. E porque aquela pessoa não pode resolver, na boa vontade ela passa para outro para ver se outro pode resolver. E o outro também não pode, vai passando, e esquecemos de falar para quem pode resolver. Aquela mulher tinha todas as possibilidades de falar para o marido, contar para ele, contar para outras pessoas, para a vizinha, para todo mundo, mas ela disse: não falarei, eu vou a quem pode resolver.
eu vou ao homem de Deus. E ela vai dar as ordens para o homem, para não falar nada, e ela vai ao encontro de Deus. Eu pergunto a você, se te perguntarem hoje, vai tudo bem com você? Qual vai ser a tua resposta? Como é que você responderia? Como é que eu responderia hoje? Walter, tá tudo bem? Provavelmente eu diria, tá mais ou menos, pastor. A coisa tá meio difícil. Eu ando abalado. Eu ando preocupado. É tantas coisas. E talvez dessa maneira nós nos comportássemos se fizessem essa pergunta para nós. Mas essa mulher, que é uma mulher de fé, caminha em direção ao Monte Carmelo, onde ela tem que falar com o homem de Deus. E no caminho, chegando lá, ela vai falar só para ele. Ela não fala para ninguém, porque ela tinha certeza que esse era o homem de Deus que poderia resolver o seu problema. E olha a fé dela, olha a fé e a intrepidez dessa mulher, que me encanta. Ela chega lá, o profeta olha e fala para ele, vem a sunamita lá, vai lá ao encontro dela, vai lá e pergunta a ela como é que está a vida dela, se vai tudo bem com o marido, com o menino. E ele vai e pergunta, está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu menino? E o que ela vai dizer? Tudo bem, está tudo bem. E estava, irmãos, naquela hora estava, não estava. Mas ela fala porque a fé dela, a fé impulsionava ela a falar desta maneira, porque ela sabia em quem está crendo e sabia que estava falando com quem podia resolver. Está difícil? Está ruim? Olhe para Deus, conversa com Ele, coloca mesmo, Senhor, está difícil, a coisa está ruim para mim, Senhor, eu não estou conseguindo. Mas coloca para Ele, porque só Ele pode resolver. É isso. Aí ela diz que está tudo bem e caminha em direção. A hora que ele é informado, o profeta é informado de tudo o que aconteceu, o que ele faz? Geazi, pega meu bordão e vai lá e faça isso. E o que ela faz? A intrepidez dela. Olha a intrepidez dela. A fé e a intrepidez. Não saio daqui. Ou seja, você, o Senhor, homem de Deus, tem que ir comigo. Porque eu não pedi filho ao Senhor, o Senhor me deu um filho, me alegrou o meu coração. Estou colocando as minhas palavras. O Senhor alegrou o meu coração, fiquei contente porque sabia que era isto que eu precisava. Mas eu não te pedi. Então, é como se ela estivesse dizendo assim, vai lá e conserta tudo que o Senhor fez. Ou melhor, vamos mudar um pouquinho? Ela deve ter dito, vai lá porque eu conheço o Senhor e sei, o Deus que você vai pedir vai resolver o meu problema. Ô mulher de fé, é desta maneira que ela faz. Ela não abre mão de ir só com Geazi. Você vai comigo. E aí, o profeta faz o quê? Não tem jeito não. Com essa aí não adianta mandar representante não, tem que ir eu mesmo. Eu tenho que ir lá. E ele vai. E já estamos caminhando para o final. O que vai acontecer? Ele adentra a casa. Manda Geazi, primeiro Geazi passou à frente, chegou, fez, voltou, olha, deu certo não. Coloquei o bordão lá, mas não funcionou. Ele vai e entra sozinho no quarto. Faz o ritual que você já acompanhou na leitura. Deita sobre o menino, sai, anda. Volta novamente, o menino espirra 7 vezes e volta à vida. Eu imagino que alguns podem dizer, mas ele não estava morto, mas a expressão é muito clara, ele morreu. E o tempo que ela leva para fazer isto, não tenho dúvida de que isto aconteceu. E aquele homem de Deus então chama o seu moço, chama a sunamita lá e ela vem. E ele fala para ela, toma aí seu filho. Pega seu filho, ela se joga aos pés do profeta, adora e sai feliz com o seu filho. Essa é uma mulher de fé.
Tá tudo ruim? Vai tudo bem com você? É tudo bem. Porque tenho dificuldades, mas passarei pelas dificuldades agarrado nas mãos do meu Deus. Porque esse Deus que nós servimos é o que nos faz passar por dificuldades e sermos vitoriosos lá na frente, irmãos. E eu não posso fechar essa mensagem, concluir essa mensagem, e já estou concluindo mesmo. Mas não posso deixar de vir ao Novo Testamento. Eu não posso concluir sem deixar de falar de Jesus. E eu disse no início, como se ter paz em meio à aflição? Como podemos ter paz em meio a tantas dificuldades? Essa mulher conseguiu paz em meio a tanta dificuldade. Porque, irmãos, a paz não é ausência de problemas. Pelo contrário, as dificuldades estão, mas mesmo assim a gente pode ter paz, porque a paz não é nossa. Leia comigo, está escrito em João, quando o Senhor Jesus está se despedindo nas palavras de despedida dos seus discípulos, o que ele vai dizer? Ele diz desta maneira: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em quem? Em mim. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não estou dizendo que a paz de vocês vai vir pelo mundo, do mundo. A paz é minha, porque a paz que eu dou, ela excede todo o entendimento. Essa é a paz de Cristo, que não pode ser interrompida por problemas. A paz que Cristo dá, ninguém vai tirar. Entendeu? Ou seja, Jesus está dizendo, vocês vão ter dificuldade mesmo, mas deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É o que Jesus está dizendo, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Então, lembrem disto. Lembrem da sunamita, com todas as dificuldades, com todos os problemas, e que não eram pouco, motivo para andar triste, cabisbaixo, mas pela fé, pela coragem de entender a situação e saber que existe alguém, que tinha alguém que podia resolver o seu problema, ela vai a Deus. Então, se você tem as suas dificuldades, conversa com Deus, fale para Ele, porque o Senhor Jesus nos garante, independente das dificuldades, dos problemas, a paz dele é nossa. Nós vamos ter paz em Cristo, nós vamos ter paz no Senhor Jesus. Eu quero orar para terminar essa nossa meditação da noite, agradecendo a você que nos acompanhou, que esteve presente conosco, que está aí nos assistindo. Pela primeira vez a gente fica muito apreensivo, como é que vai ser, marinheiro de primeira viagem, mas espero em Deus que você tenha sido abençoado, que tenhamos recebido a bênção de Deus, que Deus tenha nos abençoado através da sua palavra, porque uma coisa nós sabemos, a palavra dele não volta vazia, mas ela atinge o objetivo, não tenho dúvida disso, não tenha dúvida, irmão. Então bote na sua mente, se ainda não colocou, paz não quer dizer ausência de problemas, porque a paz é em Cristo, nós temos paz em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, nós falamos contigo mais uma vez, falamos para te agradecer pela tua palavra que fala aos nossos corações, agradecer pela vida dos nossos amados irmãos queridos. Que saudade, Senhor, que vontade de estarmos juntos, mas também reconhecemos e devemos obedecer às nossas autoridades, aquilo que nos pede, e nós temos feito. Somos gratos pela oportunidade que tu
me deu nesta hora de expor a tua palavra, de falar, me dirigir aos irmãos e te pedir, ó Deus, que a tua palavra nos alimente, que a tua palavra fique nos nossos corações e que nós, em meio a tantas dificuldades que estamos passando, tenhamos certeza que temos paz no Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Pastor, talvez agora iria dar a bênção. Como eu não sou pastor e vocês sabem disto, só presbítero, vou tentar cantar aqui para que Deus nos abençoe. Tua vida, amigo, seja sempre para o melhor, que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia leve no teu lar e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e